Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical, com o professor Lucas, continuando estudando o ensino de Jesus nos Evangelhos. Nós estamos estudando em 3 eixos o ensino de Jesus, estamos no segundo eixo, o servo fiel, que é o eixo das parábolas, né? Para quem não sabe, nós estamos estudando em 3 tipos de eixo o ensino de Jesus. Começamos pelos sermãos do Evangelho de Mateus, os 5 sermãos, mais o preâmbulo de Mateus 23, que você já pode conferir na playlist da Escola Dominical da Igreja Metodista Central. Nós fizemos toda a análise. Para quem está fazendo aí a leitura do Vida com Deus, muitos dos textos que você leu lá está já analisado por nós da Escola Dominical, então aproveitem para que vocês também saibam, às vezes, com mais profundidade o texto. Segundo eixo, os eixos das parábolas, nós estamos na metade do eixo, no conjunto 8 das parábolas, nós vamos estudar por volta das 50 parábolas de Jesus, menos aquelas que são citadas de forma muito próxima em Mateus, nos sermãos de Mateus. Nós estamos aqui na parábola do servo fiel, do servo vigilante. Nós estamos na primeira parte desse conjunto de parábolas. Na próxima semana, nós vamos trabalhar a parábola da figueira estéril. E a gente teria ainda um terceiro eixo, que é o eixo dos discursos de Jesus, né? O Evangelho de João é o único que não tem parábolas e nem sermãos, apenas discursos, debates, diálogos ou oração, que nós faríamos em mais 15 semanas. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje lendo o texto da parábola do servo fiel, do servo vigilante. Cingindo esteja o corpo e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir e dar-lhe lugar à mesa, aproximando-os servirá. Que ele venha na segunda vindilha, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, se o pai da família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, nós estamos estudando bastante o contexto do Evangelho de Lucas, do capítulo 12, mas basicamente ele é marcado para o contraste entre o fermento dos fariseus, né, que era uma religião voltada para a doutrina dos homens, que não podia transformar o coração de Deus e nem levar eles para o reino dos céus, e a do Jesus, né, que trazia o verdadeiro arrependimento e transformação, como aceitava o bendito do Senhor, aquele que o salva, né? Então esse Lucas 12, ele vem muito para tentar esse contraste. E na metade do capítulo, né, quando você vê a primeira parábola do rico e do tolo, fica mais claro a urgência desse reino, né, a urgência de não pegar bens materiais, né, e estar preocupado com a sua alma, e depois a urgência do reino que já chegou e está preparando para, né, porque a ideia do reino de Deus é agora e daqui a pouco, né, agora em Cristo, daqui a pouco aquilo que virá com a segunda vinda de Cristo. Então Jesus anuncia a urgência de estarmos prontos, porque nós não sabemos a hora, mas estarmos prontos sempre. Então, seguida a parábola do rico e do tolo, a gente vai ver duas parábolas que atentam para essa urgência, para essa parábola de crise, né? Que seria o servo vigilante e o administrador fiel. Nós já falamos de administrador fiel na última aula. Se você não viu, você pode ir lá na playlist, que ela já está lá, para você estar conferindo. Hoje, nós vamos ficar agora com a do servo vigilante. Qual que é a estrutura dessa parábola?
Normalmente ela é caracterizada por uma parábola de crise. O Joaquim Jeremias ele define parábolas de crise toda aquela que fala de um juízo iminente, de algo que está próximo e que nós como discípulos, devemos estar prontos. O tema dessa parábola de crise, dessa preparação iminente, urgente, ela é muito característico nas parábolas de Jesus, que é aquelas que envolvem a partida e o retorno de um Senhor. Então, nós vemos essa característica 5 vezes no Evangelho, nos Evangelhos, seja da figura do servo fiel ou do porteiro, em Lucas 12:36, ou Marcos 13, né? A parábola do porteiro tem uma proximidade com a de Lucas, ou a dos talentos, em Mateus 25, ou a das minas, em Lucas 19, ou dos lavradores mal, em Mateus 21. Tá? Então, é um tema, uma característica dessa parábola de juízo é bem recorrente. E não só nas parábolas de Jesus, como também nas parábolas rabínicas. Né? O tema vigilante e o dia escatológico de Yahvé é a tônica, né, dessa parábola do servo vigilante e a do ladrão, né, que elas estão, no caso de Lucas, elas estão juntas, e ela ecoa várias passagens do Velho Testamento sobre essa proximidade do dia do Senhor, né? Como Isaías 13:6, 30:3, Jeremias 1:15, 2:1, Amós 5:18, entre outros textos do Antigo Testamento. E a gente percebe uma certa alusão à urgência, né? Quando o verso 35 ele diz: esteja o cinto na cintura, no lombo de vocês. O Carson vai falar que é possível uma alusão, né, ao texto de Êxodo, né, 12:11, onde fala para os de madrugada, o povo de Israel está preparado para sair, porque o faraó iria persegui-los. Então, dá um ponto de estarmos prontos para o reino de Deus, estarmos prontos para ele, né, e deixarmos para trás a vida a vida mundana. O termo também ali, esse termo que é usado aqui, também poderia ser para a ideia de prontidão. Mas o Carson acredita que está referindo-se a Êxodo por causa também do termo que a gente vê no começo lá do capítulo do fermento dos fariseus, né? Isso também relata a questão da Páscoa, do pão asmo, né? Então isso daria a entender, né, que a gente tinha que estarmos prontos para servir o reino, abandonando não só o mundo, mas a mentalidade farisaica. E aí, lembrando que esse processo de sair de madrugada para que o Senhor o salvasse, né, abrindo o Mar Vermelho, não é um processo apenas de travessia, mas de longa duração. Daí a expressão, as candeias acesas, né, de você não perder essa fé durante o deserto. Então, o Carson vê essa alusão, né, de estar preparado, estar pronto para sair, de estar pronto para servir, de estar pronto para se manter, né, e sem o fermento dos fariseus. Então, ele vê uma alusão aqui ao texto, a Êxodo e a Páscoa, por causa dessa expressão repentina de estar preparado. E a gente vê algumas diferenças de relatos também. Né? É interessante porque essa parábola do servo fiel, ela é uma parábola, é uma das poucas parábolas que tem os 3 sinóticos, mas em cada sinótico é totalmente diferente uma da outra. Se você pegar o texto de Marcos, conta a história de um servo que está à espera do Senhor, que vai de viagem para uma viagem longa e poderia retornar a qualquer instante, ele tem que estar pronto.
você pega a passagem de Mateus, ele vai falar de que nós estamos pronto para vigiar, porque a gente não sabe a hora, como um pai de família que não sabe a hora que o ladrão vai roubá-lo. Então ele tinha que estar pronto. Já no texto de Lucas, ele tem um pouco do material dos dois e um material próprio. Então, por isso que é uma parábola bastante difícil de estudar no texto de Lucas, porque você vê um pouco de proximidade ao texto de Marcos, você vê a parte do ladrão ali, que é de Mateus, também, e você tem um material próprio, né? Por isso que eu usei a de Lucas, porque ela acaba sendo a mais complexa, né? Enquanto Mateus somente relaciona a vigilância da imprevisibilidade da vinda do Senhor como de um ladrão, e a gente tem que ter a responsabilidade para estarmos prontos, enquanto Marcos fala de estarmos pronto a ida do seu senhor a um comércio de longa distância, e é interessante que ele fala da volta de noite, que não é comum, e aí nós estarmos prontos, né? Então, enquanto um fala da imprevisibilidade, o outro fala para estarmos preparados, ainda que de noite, ou seja, ainda que improvável a vinda do Senhor. O Lucas fala também da alusão ao banquete messiânico, além dessas outras duas características. E também atenta para a ideia de quando o servo chegar, ele fala de servos no plural, dando a ideia de uma comunidade de fé. Então, ele linka os elementos tanto de Mateus quanto de Marcos e ainda acrescenta a alusão da ideia do banquete messiânico, aqueles que estarão preparados, né, na madrugada, preparados no volto do Senhor, ele poderia sentar à sua mesa. Lucas traz a ideia do banquete messiânico, que nas outras duas não dão, mas ele fala de que ele pode chegar na primeira, na segunda, na terceira madrugada, como no texto de Marcos nós temos que ter preparado. Ele fala desse ladrão, né, da imprevisibilidade, que nós temos que estar prontos, então. Então, ela é a parábola mais complexa, né? É a que tem os elementos dos dois, mais um material próprio, por isso que ela foi escolhido, deu mais trabalho, mas reuniu todo o material. E qual que é o objeto dessa parábola, Lucas? O objeto é o reino dos céus, né? E para isso a gente tem que conceituar de novo o que é o reino do céu, é o domínio de Deus, é o governo de Deus, é o governo teonômico. O que é o governo teonômico? O governo da palavra de Deus. Deus vai reinar sobre todas as coisas, como foi prometido a Israel. Por isso, o fermento que Jesus anuncia lá no início do capítulo 12 é a figura dos religiosos que não aceitaram esse reino, que tem uma religião que vai em oposição a esse reino. Por isso que Jesus fala: vocês têm que abandonar, vocês têm que deixar. É aquele povo que rejeitou Jesus. Que Jesus vai olhar e vai chorar, porque ele tentou recolhê-los como uma galinha recolhe seus pintinhos e eles estão rejeitados. Se você lá ler Mateus 23, Jesus vai no preâmbulo do sermão escatológico caracterizar aí por que eles rejeitaram, por que a doutrina deles não permite o reino, né? Nós temos esse estudo do texto de Mateus 23, você pode acompanhar lá na playlist, que é bem interessante, porque tem muitos elementos, eu não vou poder falar aqui nessa aula, mas caso você queira rever, tá lá. Mas qual é o ponto? É uma religião de aparências, é uma religião que não transforma o coração, uma religião que não está preocupado com o reino de Deus, mas está preocupado consigo mesmo, de salvar a si mesmo pelas suas capacidades, de se considerar bom, de se considerar capaz. É uma religião que o seu fim não é mais adorar ao Senhor e mudar o seu coração e o seu próximo, mas é aparentar religiosidade, ou seja, a estrutura da religião, a forma da religião ficou mais importante do que a sua essência. É como eu gosto de fazer essa comparação à questão do direito
né, a interpretação do direito no Brasil. Muitas vezes os questionamentos não é da essência do texto, mas é do processo, a questão de processual. Então, muitas vezes, quando você vê um processo que não termina, de alguém muito poderoso, geralmente ele não está atacando a essência do processo, está atacando o processo. Ele fica ali atacando o tempo inteiro o processo. E aí, como tem muita abertura a isso, ele fica, né, interminável. Então, é a mesma coisa aqui. Uma religião de aparência onde o que mais importa é o processo, é a forma, e não a sua essência. E aí, o novo reino de Deus não é vinculado mais a uma identidade nacional, a Israel, mas a todo aquele que ouve e crê e se arrepende e aceita aquele que é o bendito do Senhor. Todo aquele que crê agora forma a nova comunidade de fé, a igreja do Senhor. E essa nova comunidade que é o reino agora, o reino de Deus, então, é como um contraste que você vê na imagem. É a figura de Cristo que dá início ao reino. O reino não está ali, não está aqui, está dentro de nós, mas ao mesmo tempo ele aponta o seu fim, como aqui uma alusão aos céus, né? Que seria a vinda do Senhor, do seu juízo e a consumação de todas as coisas. Então, o reino de Deus é o agora e o daqui a pouco, né? É o agora que Cristo entre nós, quando nós arrependemos e cremos e confessamos e fazemos parte da sua comunidade de fé, e como o vindouro, que é a chegada, é a segunda vinda do Senhor e a consumação de todas as coisas. O tema da parábola é independente das dimensões que você está, né? Nós estamos nessa primeira, mas independente, nós devemos estar preparados. Nós devemos vigiando, despertados. Esse é o tema da parábola. O reino está aqui, o reino é urgente. Esteja preparado, seja qual dimensão for, porque nós não sabemos nem a hora, nem o lugar, nem quando nós temos que estar prontos. Então, o objeto é esse contraste entre o reino e como que nós temos que estar preparados para ele. E aí, para isso, nós temos que entender as várias nuances que o texto dá sobre essa ideia de vigilância. A primeira característica que ele nos aponta é o servo colocar as suas vestes sobre o lombo, ou cingir o cinto, que a ideia é que a roupa estando, geralmente era muito longa, não estando acintada, né? Você teria dificuldade para servir, para se mover. Então, o que significa essa expressão? Esteja pronto para servir, esteja preparado para servir, né? E aí, você tem uma segunda característica que é o que você vê na imagem, né? Você tem que ter as suas candeias acesas. Ou seja, você tem que estar à espera do seu Senhor, não importa o tempo. Então, temos que estar prontos para servir, não importa o tempo que isso dure. Entenda isso. Essa luz que ilumina, ela não pode ser apagada. E aí a luz aqui, ela está se referindo à vigilância, que é o tema central da parábola. Cuidado, não é falar aqui tem azeite, então azeite e Espírito Santo. Não, porque o texto está apontando para a vigilância. A candeia tinha que estar acesa para o Senhor que chega à noite e não consegue enxergar. Então você tem que estar com ela acesa. Se você está com ela acesa, significa que você está renovando o azeite. Se você está renovando o azeite, porque você está vigiando. Então não o vigiar tem que complementar a imagem da candeia e não ao contrário, tá bom? Cuidado. Então é você estar pronto para servir e vigiando, atento, né? E esse tema entre servir e vigiar, ele tem algumas nuances que o texto retrata, né? Ele vai falar muitas vezes, 4 vezes para ser mais específico, a palavra ou vigiar, ou estar alerta, ou estar atento,
ou estar preparado, né? Então a gente tem que, dessas 4 temas, a gente tem que entender essas nuances, né? Porque ela volta tudo no verso 35. Estar pronto para servir, estar com a candeia acesa, não importa a hora. Então a primeira palavra que ele usa aí no verso 36 é brodeskomai, né? Ou seja, ali no verso 36 já, né? Nós temos que estar à espera dele. Por quê? Essa espera aqui é uma espera vinculada não só à ideia de estar à espera, pronto de receber com afeto, procurando sem demora, mas ela está não à espera de uma pessoa, no caso, aqui o termo é usado, mas pela fé, pelo Senhor, né? Assim como o Simeão, que estava à espera sua vida inteira da chegada do reino, e ele disse, né, que ele viria, que o Senhor tinha prometido, e no final da sua vida, ele viu ao Senhor. Então, ele esperou e buscou isso com todo o seu interior, não deixando isso apagar dentro dele, né? Ainda que velho, idoso, ele estava lá e ele viu o Senhor, ou como Ana também, que era de idade. Então, nós termos esse desejo de estarmos buscando a chegada do reino e não deixar essa chegada se perder, essa espera se perder, né? Essa espera do reino se perder em nós, né? Será que nós estamos esperando o reino, né? Será que nós estamos aqui como peregrinos ou estamos nos atentando a outras coisas, né? Qual é o foco, o propósito da nossa vida? O que nós esperamos? Então, a espera é aquilo que nós nos propomos, aquilo que é o nosso propósito. Então, que o nosso propósito, que a nossa espera seja o Senhor. Essa é a primeira característica aí de estarmos servindo e com a nossa luz acesa. É esperar pelo propósito a qual o Senhor nos chamou, né? E não o contrário. Segunda característica está no verso 37, que ele fala estar alerta, vigilante, em outras traduções. E o que é isso? É não estar dormindo, literalmente. É não estar dormindo, acordado. Até isso ecoa um pouco aquele texto de Efésios, desperta, não é o mesmo termo, né? Mas a ideia, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. O que significa? Nós não temos que estar dormindo, né, nos prazeres deste mundo, para a nossa vontade, para a fantasia da modernidade, para esse mundo moderno, a qual pela primeira vez na história acredita que a felicidade se encontra no presente. Nós temos que estar acordado, né? A Septuaginta traduz esse termo como amat, né? Ficar literalmente de pé, como está em Neemias 7:3, ou vigiar, lá em Jeremias 5:6 e 38. Então nós temos que estar de pé, acordados, não dormindo, né? Então, esperar o quê? O propósito. E é estar acordados, não esquecendo de quem nós somos, de qual é o nosso papel, de qual é a nossa missão, né? Aqui no texto, né, no verso 37, se você olha aqui, ele diz assim: bem-aventurado aqueles servos que o Senhor, quando vir, os encontrará vigilantes. Encontrará o quê? Acordados, sem perder a sua fé, sem perder o seu propósito, sem perder o seu chamado. Então, nós temos que estar acordados, né? Por isso que a gente vê essa retórica de acordar muito presente no discurso de Jesus, e ele fala seja contra as tentações, seja contra as dificuldades, né? Nos textos de Mateus 24:42, 25:13, 26:41, 24:42, aquele que ecoa
o Getsêmani, né? E também a gente vai ver no verso 38 a expressão filac, né? Que aqui é um termo, é vigiar. Até o texto fala que não importa qual madrugada, a primeira, a segunda, a terceira. Os judeus contavam 3 madrugadas, né? A última seria às 6 horas, os romanos 4, quatro, quatro vigias na madrugada, né? No texto de Marcos vai falar 4, no texto de Lucas fala 3, mas é o que? Nós estarmos ponto até ser trocado o término do nosso horário, ou seja, com um vigia do exército, sempre alerta, à espreita, para que o ladrão não entre, né? Então nós temos que estar vigilantes, à espreita, atentos para o bom combate, né? Isso que é o termo do verso 38. Lembrando que quando ele fala da figura do ladrão, né, o ladrão costumava invadir uma casa ou pelo telhado, retirando essas telhas, ou até por baixo, nas casas mais pobres, porque eram de terra batida. Então ele conseguia cavocar, muitas vezes quando alguém ia viajar e ela ficava sem ninguém. Por isso que ele fala, se o pai soubesse, ele não ia viajar, ele não ia deixar a casa vazia. Mas como ele não sabe, o ladrão pode entrar. E aí a questão, né? Nós temos que estar despertos, ainda que ele chegue na madrugada, que é algo improvável, né? Tanto do banquete, que ele está se relacionando em 37, como na questão se a gente for lá na parábola de Marcos, na questão do comerciante. O comerciante não chegaria de madrugada. É muito difícil viajar à noite, chegaria de manhã. Então o texto brinca no texto de Marcos para mostrar, você tem que estar pronto ainda quando aparenta não ser a hora, né? Você tem que estar pronto. E o último termo que ele usa no verso 40, né, quando ele vai falar que nós temos que estar preparados para a vinda do Filho do Homem, etoimos, o significado dessa palavra significa preparado, no sentido ativo, de estar pronto, no sentido de passivo, de prontidão, capacidade, resolução. Ou seja, nós respondermos à graça de Deus, à sinergia, buscarmos o meio de graça para estarmos prontos para que quando o Filho do Homem vir, nós estejamos preparados. Outro elemento importante é que a parábola não deixa claro, né, para quem Jesus está falando, até que Pedro, no verso 41, interrompe. E aí vem a parábola na resposta de Jesus para o administrador fiel. Então, se a parábola for direcionada aos discípulos, fica claro a alusão lá do Getsêmani, vigiai e orai, e não para que não caia em tentação, porque Jesus deu a missão aos discípulos de direcionar o povo para o reino, de qual era a sua vontade, de ter a chave da sua doutrina. Eu já expliquei para vocês que os escribas eram aqueles que tinham a autoridade da chave do reino dos céus, que ligava e desligava. O que é se ligar e desligar? Ligar e desligar a jurisprudência da lei, como a lei deveria ser interpretada. Então, por isso que em Atos você vai ver, eles estavam pregando a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque eram eles que tinham a autoridade para anunciar a doutrina de Jesus. Eram eles que davam a revelação de Jesus. Por isso, se for direcionado a eles, possivelmente é eles estarem prontos, vigilantes em todo o seu ministério para direcionar o povo, né, a sua vontade, a sua palavra. Se for direcionado em geral à multidão, podemos comparar ao retorno do Senhor a uma calamidade, como o dilúvio, como compara lá o texto de Mateus, ou seja, algo imprevisível. Sendo assim, devemos ficar atentos o tempo inteiro. Então,
chegamos à parte final da aplicação desse texto. O que nós podemos tirar? Como que nós temos que estar preparados ao reino dos céus? Primeiro, que falamos, estaremos prontos para servir com os nossos cintos afivelados, né? Com e esse sentido de servir e não pode com o decorrer do tempo se apagar, que é a imagem, que é a figura de estarmos com nossa candeia acesa. Nós temos que ter esse sentido de serviço, né? E aí uma clara alusão aos discípulos de serem humildes, de entender que o reino dos céus não veio para que ser servido, mas sim para servir, estejamos prontos a servir e que isso não se apague. Não achamos que pronto, já servi bastante. Não, servimos é um modo de vida, né? Estar aqui para servir os outros. E assim, servindo sem perder o ânimo, estaremos o quê? Esperando e procurando o reino, como Simeão, que não deixou de acreditar que veria com seus próprios olhos o bendito do Senhor. Nós não podemos desistir de esperar o reino, de procurar o reino na nossa vida, né? Acordados para a nossa missão, sem levarmos por esse mundo. Então, procurando e assim acordados, sem esquecer qual é a nossa missão. Vigilantes a todo tempo à espreita, para que não venhamos cair em armadilha alguma do maligno, e sempre se renovando nos meios de graça, para que estejamos preparados para responder à graça de Deus. Então, isso seria a vigilância do texto do servo fiel. Então, se você e eu queremos ser esse servo fiel, nós temos que trazer essas características para a nossa vida, porque o reino ele está presente e é necessário, urgência, para estarmos prontos. Essa é o tom da fala de Jesus. Amém? Então vamos orar para terminar. Senhor, nós te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos por essa instrução e pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê capacidade, força para estarmos sempre preparados, alinhados, direcionados à tua missão, ao teu chamado, ao teu propósito em nossas vidas. Que nós não esquecemos quem nós somos e quem nos enviou e qual é o nosso papel. É o que nós te pedimos no nome do seu Filho amado, Jesus. Abençoa, Senhor, essa manhã de domingo e o culto dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, então. Até a próxima aula. Abraço.